tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre como conquistar novos territórios. E o texto que nós vamos usar para isso é Êxodo capítulo 2, o versículo 23 e o 24. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E o versículo 25 diz: E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Esses textos que eu acabei de ler, eles mostram algo tremendo da parte de Deus, que é como você atrair a atenção de Deus. Vejam bem que o povo aqui estava numa condição de escravidão, estavam vivendo debaixo de opressão, e nós não podemos viver tolerando certas coisas. E quando eles clamaram, aqui fala que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Eu quero te dizer hoje, não reclame daquilo que você tolera. Quando a nossa atitude passa de uma murmuração e se transforma num clamor diante de Deus, movemos os céus a nosso favor. O que acontece é que o nosso clamor sobe a Deus por causa da servidão, da situação, do contexto, da dificuldade, do problema que enfrentamos. Então esse clamor sobe a Deus e Ele vem para nos socorrer, para conhecer tudo aquilo que é a nossa necessidade e nos trazer redenção. E dentro desse contexto, Deus chama um homem para cumprir esse propósito na vida daqueles que clamaram. E esse homem foi Moisés. E no capítulo 3, o versículo 21 e o 22, que eu quero destacar também, fala o seguinte: E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Vamos despojar o Egito? Qual é o Egito que você está vivendo hoje? Qual é a escassez? Qual é a servidão? Qual é a dificuldade? Qual é a tribulação? Qual é o deserto que você está enfrentando? Deus ensina aqui ao povo para tomar uma atitude, e Ele escolhe uma classe de pessoas, uma categoria, as mulheres, com a sua ousadia e com a sua simplicidade, com a sua humildade. Nos mostra também que nós precisamos, para uma tomada de decisão, para conquistar novos territórios, ter muita ousadia e ao mesmo tempo muita humildade. Porque se você se colocar no lugar de cada mulher que tinha que pedir, se coloque na sua condição hoje. Se você está necessitando de alguma coisa e você tem que pedir demanda humildade, é uma condição de humilhação até, muitas vezes, para que você se coloque nessa posição de pedir um favor, de pedir algo. Quando você entra numa repartição pública, por exemplo, que você vai solucionar uma dificuldade sua administrativa, ou resolver um problema com o IPTU, ou qualquer que seja a demanda que você tiver, você vai precisar pedir, e pedir com delicadeza, pedir com clareza, pedir com inteligência, pedir ao mesmo tempo com ousadia, com sabedoria. E Deus aqui chamou quem? As mulheres para fazerem esse papel nesse momento, de chegar com as vizinhas. E um outro ponto também que nós precisamos atentar aí é que nós precisamos gerar relacionamentos
criar conexão com outras pessoas, para demandar delas aquilo que nós necessitamos, para saber como pedir. Muitas vezes nós, como Deus mesmo diz, pedimos mal, pedimos errado. E no nosso dia a dia talvez nós estejamos caindo nesse erro de pedir errado das pessoas, de chegar de uma maneira errada diante das pessoas. Se você não estiver 100% nas suas finanças, alguma coisa na sua vida também vai estar desandando. Pode ser a vida familiar, pode ser honrar os seus compromissos com terceiros. E nós precisamos ter a nossa vida financeira 100% funcionando. Então aqui Deus disse que eles não iriam sair de qualquer jeito, porque Ele daria graça. Então tudo que nós precisamos para ter uma vida financeira abençoada e próspera é a graça de Deus sobre a nossa vida e uma atitude de humildade e de ousadia para articular novas conexões e abrir caminhos que sejam favoráveis a nós. Então, nesse texto, nós precisamos clamar ao Senhor na nossa demanda, na nossa necessidade, na nossa dificuldade, e nosso clamor vai subir diante dele e ele vai enviar a libertação, que aqui, como nós já vimos, foi Moisés. E Moisés, quando Deus o chamou, chamou de uma forma sobrenatural, chamou a atenção dele por meio de uma sarça ardente que queimava em fogo, e ele foi atraído por aquele espetáculo, chegou até lá e Deus falou com ele. E quando mesmo Deus falando com ele, ele ainda se esquivava daquilo que Deus o havia chamado. E ele argumentou muitas vezes com Deus. E nós não somos diferentes. Quantas vezes nós argumentamos com Deus diante de algo que Ele quer que façamos e nós ainda estamos procrastinando, deixando para depois, deixando para mais tarde e não realizando aquilo que Ele quer. Então, esse texto, nós estamos sendo convocados, nós estamos sendo chamados para uma conquista de um novo território, para sair do lugar da nossa opressão, do lugar que estamos morrendo, do lugar onde estamos vivendo, suspirando e muitas vezes tolerando aquelas circunstâncias. É como se fosse ao mesmo tempo uma zona de conforto, porque nós ficamos ali acomodados naquele círculo vicioso. E Deus está nos chamando para sair desse lugar de afronta, desse lugar de escravidão, desse lugar onde estamos morrendo, onde os nossos sonhos já não existem, e clamar ao Senhor. Então, a nossa reflexão de hoje, o nosso meditar de hoje é para que estejamos olhando para a nossa vida e não se conformando mais com as mesmas coisas, com as áreas de fragilidade, com as áreas de dificuldade. Nós não podemos tolerar mais essas áreas. Nós precisamos clamar a tal ponto que o nosso clamor suba diante de Deus e Ele venha com a libertação a nosso favor. Mas existe a nossa parte na saída desses lugares. Assim como Deus disse às mulheres para que elas fossem até suas vizinhas e pedissem prata, vasos de ouro, vestidos, para colocar para a nossa descendência, para colocar sobre seus filhos, sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Qual o Egito que nós precisamos despojar hoje? O Senhor nos convoca a esse despojo para termos a ousadia de chegar diante de lugares, haver oportunidades, entrar pelas portas que Deus abre, porque lá em Apocalipse fala: eis que eu abro uma porta, e a porta que eu abro ninguém fecha,
mas a porta que eu fecho ninguém abre. Então Deus, ele abre oportunidades a nosso favor, mas ele conta conosco na nossa atitude de ousadia, mas também de humildade, para entrar por essas portas com sabedoria e conquistar o sobrenatural de Deus. Nesse dia e em todos os dias da tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz. Shalom.